Agora estaremos vendo a lição de número 5, a mordomia da igreja local, né? Quero aqui trazer um primeiro destaque, aqui na verdade prática, quando ele diz que o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus, né? Valorizar, principalmente aquele que está à frente da igreja, esse que deve valorizar, em um local de adoração, de comunhão, de serviço ao reino de Deus, de aprendizado da palavra. Nós vamos à igreja principalmente para ouvir a palavra, tá? Na leitura diária tem vários destaques, nós temos vários destaques. Na segunda-feira, Jesus edifica a sua igreja, né? E nós também somos usados para edificar a igreja. Em Efésios 4, 10 a 12 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para fazer cumprir todas as coisas. E diz que ele mesmo, Jesus, né, é esse que subiu, ele tomou para si uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. E no 12 ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós também edificamos, né? Os membros edificam a igreja quando eles são ali separados para a obra, para a edificação, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Na terça-feira, diz de uma igreja de oração. Agora, antes de dar oração, muito mais importante é a leitura bíblica. Né? É a leitura bíblica. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz: persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Ele falou ali, persiste em ler a Bíblia, tem que ser lida a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida, tem que ter espaço para a Bíblia na igreja, né? Em 2 Crônicas 7,14, nós observamos quando Deus fala para Israel: se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, primeiro tem que se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a oração é importante, mas a leitura bíblica, a humilhação, entendimento da necessidade que temos de Deus ainda são mais importantes do que a oração. Né? Destaque aqui na quinta-feira, né? A igreja é um lugar de ensino. Estamos devendo muito nisso, temos uma dívida muito grande. Precisamos aprender mais na igreja, né? Tem gente que é pastor e diz que não sabe nem pregar e nem ensinar. Como é que Jesus mandou pregar, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele é na segunda pessoa do plural, para todo mundo. Em Mateus 28,19, ele diz: portanto, ide e ensinai. Ele mandou que todos nós ensinemos, todos nós. Então vamos ensinar dentro do nosso limite de conhecimento, vamos pregar dentro do limite também do nosso conhecimento, mas isso aí não vai ser um demérito. Se os pregarem melhor, ensinarem melhor, todos estarão fazendo aquilo que Jesus mandou. Na leitura bíblica em classe, eu quero aqui, diz que eles tinham paz. Nós precisamos ter paz dentro da igreja. Uma igreja sem paz, ela é uma igreja que ela sofre. A paz é tão importante que quando Jesus se despediu dos discípulos, ele poderia deixar o que ele quisesse. Mas lá em João 14,27, ele diz: deixo-vos a paz. João 14,27, seria lá o versículo completo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? E diz que as igrejas ali estavam andando no temor do Senhor. O temor do Senhor é importantíssimo. Abacuque 3,2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. E o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, diz Salmo 111, Salmo 111, 10. Depois nós temos em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da ciência, e depois nós temos em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é importante o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo aqui fala que é a consolação, porque lá em 1 Tessalonicenses 4:18 diz: consoláveis uns aos outros com essas palavras. E as palavras escritas na Bíblia diz 2 Pedro 1:21 que os homens santos de Deus escreveram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. E aí ele diz: consoláveis uns aos outros com essas palavras, né? Em Romanos 15:4 diz: para que pela paciência e consolações das Escrituras. E quem mandou os homens santos, quem moveu, quem inspirou foi o Espírito Santo. É importante, né? Chamados de santos, né? Às vezes nós temos dificuldade de falar evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João. Nós chamamos de santo, porque nós somos santos, nós somos mandados a ser santos. Não é? Lá em 1 Pedro 1,15 diz: e como é santo aquele que vos chamou, portanto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. E no 16 está escrito: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então eles são santos, né? Podemos falar, chamar, não tem perigo nenhum, né? Que invocar o nome do Senhor. O Senhor é o Senhor de todos nós. É de todos nós. Tem gente que pensa que o Senhor é Senhor só dos membros da igreja, mas é de todos nós, do ministério, de cooperador, de diácono, de evangelista, de presbítero, de pastor, de dirigente de igreja, presidente de campo, presidente de convenção, enfim, de todos nós, ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Como é que ele não é Senhor de nós? Né? Temos que estar bem pensando disso aqui, né? Nós temos que, aqui fala assim, não deixando a nossa congregação, o último versículo. E em muitas outras versões, não é deixando a nossa congregação, é não deixando de congregarmos. Nós temos que congregar. É claro que geralmente nós temos a nossa congregação de referência, mas nós não podemos deixar de congregar, né? Não quer dizer obrigatoriamente congregar só ali, naquele lugar. É claro que tem a nossa referência, né? Vamos congregar num lugar mais próximo, mais compatível para nós, né? É importante isso. E eu faria esses destaques. Entrando agora aqui, ó, na revista do professor, nós vemos, interagindo com o professor, na do aluno não tem isso. Ele lança uma pergunta. Já se perguntou a respeito de quem a igreja local é constituída? É constituída de todos os membros. Às vezes alguém está no púlpito e não fala porque a igreja aí aponta para a igreja. Não, ele também é igreja. Todos nós somos igreja. Todos, quem constitui a igreja, são todos os membros, né? Os membros ali que não tem nenhuma patente, vamos dizer assim, ministerial, mas aqueles que têm também são membros da igreja. Membros da igreja. Na introdução, fala em adorar. Adorar é prestar culto a. A definição de adorar. Adorar é amar apaixonadamente. Isso é que é adorar. A maior adoração a Deus é nós querendo, quando nós amamos alguém, nós temos prazer de falar.
e ouvir aquela pessoa. A melhor maneira de nós falarmos e ouvirmos Deus é lendo a Bíblia. Então, a maior adoração é ler a Bíblia, e quando nós amamos alguém apaixonadamente, que nós prestamos culto a Deus, a maior prestação de culto a Deus é a obediência. 1 Samuel 15:22 diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, é importante isso aqui. Aqui fala em congregar. Congregar é juntar, é agregar, é unir. Nós temos que estar unidos, né? Salmo 133 fala na união. Nós precisamos estar unidos. E no versículo 3 diz, porque onde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se não houver união, não vai ter bênção, não vai ter, porque está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, né? E fala servir a Deus. Servir a Deus, para nós servirmos a Deus, é importante nós aprendermos, que se nós não aprendermos, como é que nós vamos servir a Deus? E aqui, em 1 Timóteo 4:13, Paulo diz, persiste em ler, ele ia aprender, né? Ele ia ler a Bíblia lá na frente dos irmãos, ler a Bíblia que eles dispunham dela, né? E hoje nós lemos nós, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. E no versículo 16, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuidar da doutrina é cuidar daquilo que Deus determina. Nós somos do cristianismo, da doutrina de Cristo. Nós temos que fazer o que Cristo mandou. Mateus 28:20, Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mandou lá Timóteo ensinar isso. É o que Jesus mandou. A mordomia dos bens espirituais. Eu quero destacar aqui no número 1, a valorização da palavra de Deus. A gente tem observado, principalmente em algumas igrejas, que há muito mais espaço para hinos, para cânticos que são escritos por homens, do que para a palavra de Deus. Pouco tempo para a palavra de Deus. Há igrejas que têm 3 cultos por semana e às vezes tem cada culto 20, 30 minutos só, 40 minutos, não é? De palavras. Se tiver 40 minutos, 3 vezes 40, 120 minutos, 2 horas por semana. É muito pouco para pregar, para ensinar, para falar da palavra de Deus, da salvação que existe em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante isso aqui. E nós temos que valorizar aqui. E aqui ele fala assim, sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, eu quero destacar aqui na valorização da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Que é a Bíblia. E na parte final aqui, ele diz zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade, e realçando o seu inestimável e infinito valor. Eu costumo dizer que nós temos que ler, meditar, crer e praticar. Vou repetir, ler, meditar, crer e praticar. Mas o principal, o inicial é ler. Se não ler, não vai adiantar nada, porque não vai poder fazer nada. Aí alguém poderia levantar uma questão, mas o que adianta ler e não praticar? Agora eu quero ver praticar sem ler, né? De inestimável valor, está faltando. A gente não ouve no culto, não ouve nos cultos, em muitas igrejas que eu visito, eu não ouço quem está no púlpito mandar o povo ler a Bíblia. Lê a Bíblia, isso está escrito na Bíblia, lê a Bíblia. Tem que estar o povo, tem que insistir para o povo ler a Bíblia. Nós brasileiros não somos
muito dados a ler a Bíblia, porque não fomos ensinados assim. Então, precisamos ler a Bíblia, ser instados. Então, quem está no púlpito tem que fazer isso, não é? Tem que fazer isso, lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é importante. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Marcos 12:24 diz: porventura não errais vós, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Mateus 22:29 afirma: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então precisamos conhecer. Para conhecer tem que ler, né? Que a palavra de Deus tem que ter a primazia, porque a palavra de Deus é Deus falando. Embora alguém esteja falando ali, ele estará na posição de um profeta, trazendo a palavra de Deus. Ele poderia dizer: assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia Sagrada, que é Deus falando. E a palavra de Deus tem que ter a primazia, tem que ter o seu espaço. E aqui ele até cita o Salmo 119:11, que diz que escondi, ou outra versão diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é importante destacar isso. No número 2, nós vemos aqui: evangelizar todos os tipos de pessoas. Nós não podemos escolher. Jesus, ele mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir e ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, a graça de Deus, Tito 2:11 diz que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos que pregar, ensinar a todas as pessoas, independente de quem quer que seja, de qualquer lugar, nação, povo, credo, o que nós tivermos oportunidade de pregar, ensinar, nós temos que fazer isso, porque a Bíblia, Deus requer isso de nós. Em 2 Pedro 3:9, ele diz que ele não quer que algum se perca, ele não quer que ninguém se perca, antes que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. E temos aqui em 2 Timóteo 4:2, ele diz: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, em todas as oportunidades. Se não houver oportunidade, nós temos que criar a oportunidade para pregar a palavra, né? Ele fala aqui do discipulado. O discipulado, ele fala que tem de curto, médio e longo prazo. O discipulado não acaba nunca. Nós sempre somos discípulos e o discípulo vai aprendendo toda a vida, né? Eu estudei medicina e nunca pude parar de estudar, porque tem que, se as matérias, os conhecimentos, se a ciência da terra, ela se renova, muito mais é a palavra de Deus, né? A Bíblia de Deus diz que o que se renova a cada manhã é a misericórdia de Deus, mas a palavra de Deus, ela trata do passado, do presente e do futuro. Então nós temos que estar lendo constantemente para aumentar o nosso aprendizado. Precisamos desse aprendizado para nós atingirmos a maturidade cristã. Nós temos conhecimento suficiente para avaliarmos coisas que nós ouvimos. Em Atos 17:11 fala da igreja da Bereia, que os bereanos, eles conferiam o que Paulo pregava. Se eles conferiam o que Paulo pregava, quem sou eu para achar ruim que alguém confira o que eu prego? Nós temos que conferir tudinho de todas as pessoas que pregam e ensinam na igreja ou em qualquer lugar. E para tal, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e só vamos conhecê-la lendo, meditando, crendo e praticando.
né? Sempre vamos estar sendo discipulados, aprendendo mais. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos, né? No número 3, fala da mordomia no uso dos dons espirituais. Eu não tô vendo aqui, ele está botando dos espirituais. Aqui não sei se ele estava falando, quer falar sobre os dons do Espírito, que estão ali em 1 Coríntios, capítulo 12. Você pode ler no capítulo 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o versículo 12, você até o 11, você até o 11, quer dizer, eu falei, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11, né? E aqui aparece a palavra unção. Unção, a palavra unção, ela é muito falada, recebe a unção, recebe a unção. Unção quer dizer a autoridade de Deus. Lá em Isaías 61, de 1 a 3, diz: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, né? E Jesus leu isso lá em Lucas 4, 18 e 19. Então, leia isso, Isaías 61, 1 a 3 e Lucas 4, 18 e 19. Então é importante para você ver a unção. E aqui eu queria ver aqui como dispenseiros, em 1 Pedro 4, 10, 4:10, mas eu quero ler 1 Pedro também, 4, e ler também o versículo, ler o versículo 11, ler o versículo 11. Então, 1 Pedro, vamos ler aqui rapidinho, 1 Pedro 4, ele fala no 10, mas eu quero ler o 10 e o 11. Diz assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros, né? Mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, aqui ele cita essa parte, né? O dom, se você tem um dom. Mas, se tratar de dons do Espírito, vai ser de outra parte, né? E aqui ele fala em orientação, o uso correto dos dons. Aí ele cita 1 Coríntios 14, 40, que é aquela parte que fala da ordem e decência. Mas a ordem e decência que o capítulo 14 de 1 Coríntios fala, é a ordem e decência na liturgia do culto. O que é liturgia? É o rito, é a normatização do culto. O culto, ele tem que ter ordem. Então, leia ali o capítulo 14 de 1 Coríntios, tem 40 versículos, você vai ver como é que um culto ele deve ser executado. Aqui na revista do professor, ele faz algumas perguntas que são importantes. Quantos minutos você gasta por dia para ler a Bíblia e orar? Eu falo só para ler a Bíblia. Quantos minutos você gasta? Você lê a Bíblia todos os dias? Quantas vezes na semana você evangeliza uma pessoa? Você acompanha algum novo convertido na sua igreja local? Você se preocupa com o exercício dos dons espirituais na igreja? Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né?
tomar cuidado com isso aí, se nós fazemos isso. A mordomia da ação social da igreja. Isso aqui é uma coisa complicada. Aí ele diz aqui, é o cuidado que nós devemos de ter com as pessoas. Aí ele cita nos Salmos, nos Provérbios, e ele não citou aqui nos Provérbios. Eu gostaria de ler na íntegra aqui, em Provérbios 3, 27, 27, diz assim: não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. Não deixe de fazer o bem a quem precisa. Então a Bíblia diz, a quem merece, a quem precisa, estando no teu poder fazê-lo, você tendo condições de fazer, né? No 28 diga, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, tendo-o contigo. Como que eu vou mandar o coitado voltar amanhã se eu já tenho hoje? Nunca faça isso. O que você puder fazer agora, faça agora. Faça agora. Quando alguém te pedir uma oração, ore na hora. Porque você pode esquecer, você pode morrer e pode acontecer qualquer coisa. Então sempre faça na hora. Se alguém precisa de você, de alguma ajuda, alguma coisa, faça na hora, se você tem o poder de fazer aquilo ali. É importante, eu trago aqui nos Provérbios para destacar isso aqui, ó. Ele fala aqui nos profetas, fala de Isaías, ele fala que Isaías falou do cuidado com os necessitados, ele fala que Jeremias falou na defesa dos oprimidos, ele fala que Ezequiel fala na omissão em atender aos pobres, né? Há muitos irmãos nossos pobres, oprimidos e necessitados, né? E necessitados. Zacarias, ele fala também de cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, né? Então é importante a gente ver isso aqui, ó, das viúvas, né? Nas viúvas, e aqui também falando nos profetas, deveria ser citado Malaquias, quando Malaquias 3,10 fala, para que haja mantimento. Quem é mais antigo sabe que mantimento quer dizer é aquilo que é necessário de alimento, mantimento e alimento. Tanto é que na Bíblia em inglês fala food, que quer dizer comida. E na Bíblia em espanhol fala para que haja comida para a igreja. Então, não é mantimentos de manutenção, não. Mantimento antigamente era comida, falava o marido, a mulher falava, Antônio, tá faltando mantimento, você tem que ir lá na venda, lá comprar. Você tem que comprar, está faltando mantimento. Então, é importante. Na Bíblia em inglês e na Bíblia em espanhol falam comida, né? Agora aqui, no novo, assistência social no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele atendeu o povo, multiplicou, deu peixe, deu pão, Jesus, ele cita isso aqui. Agora aqui nos Atos dos Apóstolos, os diáconos, eles foram instituídos ali em Atos 6, para atender as viúvas gregas que estavam sendo deixadas de lado. Diácono é para isso, é para atender isso. Diácono não é para ficar em porta de igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, não. É para atender, ver os necessitados da igreja, para atendê-los nas suas necessidades ali, não é? Enfermidade, uma necessidade, às vezes, de uma ajuda, de um alimento. Nós estamos aqui para isso. E dízimos e ofertas, principalmente os dízimos, a Bíblia fala, são para isso. São para atender isso aí, né? E a igreja primitiva tinha tudo em comum. O que era para um, era para os outros, né? Nós estamos vivendo dias diferentes da igreja primitiva, mas isso aqui dava uma explicação maior, mas não, no tempo não permite, né? Nas epístolas, socorro aos pobres e carentes.
aqui em Romanos 12:8, e Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, às vezes, eu não sei se nós estamos fazendo muito isso, né? Porque dizer que tem fé, mas não tem obras, é só você ler lá em Tiago 2, versículos 14 a 18, né? Não adianta dizer que tem fé e não tem obras, porque quem diz que tem fé e não tem obras, não tem fé. Lá diz: mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, né? Então, tem que ter fé e ter obras. Né? Também, em 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra e de língua, mas em obra e de verdade. Vá em paz, Deus te abençoe. Então, isso aí só não resolve, não. Você tem que dar o agasalho, ajudar com a comida, procurar ajudar alguém. Nós temos essa obrigação. Se não fizermos isto, Deus vai cobrar de nós. Aqui, mais para frente, e nós vemos aqui: acolher e cuidar dos necessitados, né? Em João 6,37, Jesus falou: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu já vi igreja dizer, eu já vi um pastor conhecido meu, não é daqui da região não, ele fala assim: aqui tem umas 3 ou 4 famílias que se saíssem da igreja, para mim seria um grande favor. Meus irmãos, Jesus, ele falou que de maneira nenhuma pode lançar fora. Então nós temos que copiar Jesus, senão nós vamos estar incorrendo em erros, né? A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos. É uma vergonha para nós vemos aí os espíritas, eles fazendo um trabalho aí assistencial que nós não fazemos igual, né? Nós vemos a Igreja Católica atendendo, tem um grupo dos vicentinos que atendem. Eu até uma vez operei um rapaz e um menino pobre, os vicentinos ajudaram, perguntaram: doutor, nós vamos ajudar com remédio, alguma coisa que o senhor precisar ir no hospital, e nós não fazemos muita coisa assim. Precisamos, nós os evangélicos temos que tomar cuidados, devemos amar o nosso semelhante, dizer aqui. Não, meus irmãos, nós temos que amar nossos inimigos. Em Mateus 5,44, Jesus falou: amai a vossos inimigos, até os inimigos, quanto mais o nosso semelhante. O nosso semelhante está escrito lá em Lucas 10,27, quando ali aquele escriba fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou escolher o próximo, não. Até o inimigo. Jesus mandou a mão ao inimigo. Mateus 5,44, ele diz: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, fazei o bem que vos odeia, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Temos que ter cuidado. Meus irmãos, aqui ele fala aqui, que as igrejas locais deveriam, ele pergunta, né? Que estrutura que nós temos para atender prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes, deprimidos, pessoas necessitadas? É preciso, meus irmãos, nós pensarmos nisso, senão nós estaremos incorrendo em erro, né? Ter uma estrutura para minimamente nós oferecermos algumas condições a esses segmentos, né? Eu colocaria aqui: o que nós fazemos muito pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelo preparo do jovem para o casamento, pelas famílias? Nós fazemos muito pouco. Né?
E lembramos aqui das viúvas gregas abandonadas, né? Aqui quando a gente falava lá atrás nas epístolas dos crentes, lá em Gálatas 6,10, diz: enquanto temos tempo, procuremos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E Tiago 4,17 diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então temos que ter uma preocupação muito grande. A mordomia dos crentes na igreja. Meus irmãos, nossa marca é o amor. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E no 35 ele fala: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós não nos amarmos uns aos outros, nós estaremos sem a marca do cristão. Nós não seremos discípulos de Jesus e estaremos perdendo tempo na igreja, porque nós não alcançaremos salvação, porque não estaremos fazendo aquilo que ele manda que nós façamos, né? Precisamos disso aqui. Aqui, diz aqui, ó, é preciso congregar. Nós temos que congregar, temos que estar congregando. Nós temos que congregar, temos que estar congregando em uma igreja. E mais uma vez aqui ele coloca deixando a nossa congregação. Outras versões falam não deixando de congregar. Nós não podemos deixar de congregar, nós temos que fazer força de ir para a igreja, Outra coisa aqui no número 2 ele diz que os líderes cristãos como mordomos. Eu acho que os principais mordomos da igreja local são os chamados líderes, os que estão à frente com a responsabilidade de cuidar da igreja, porque eles estão cuidando dos filhos de Deus, eles vão prestar conta com Deus dos filhos de Deus, não é de ovelha de Deus, não, é de povo de Deus, não, é de filho de Deus. Cuidar de filho dos outros não é fácil. Cuidar dos seus filhos, o problema vai ser seu se der errado, mas cuidar do filho dos outros, se der qualquer problema, essa pessoa vai criar problema com você. E principalmente Deus que enxerga tudo. Deus que enxerga tudo. Em Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Né? Provérbio 15,3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente você que cuida aí de um grupo da família de Deus, dos filhos de Deus, né? Os pastores das igrejas locais, diz aqui o comentarista, têm a responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. É por todas, não é só por uma parte, não. Não pode ter acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago 2,9 diz: mas se fazemos acepção de pessoas, cometemos pecados, não é? E vamos ser redarguidos pela lei como transgressores, desobedientes àquilo que Deus fez. Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos 10:34, Pedro, ele na casa de Cornélio, ele fala: agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Não podemos separar as pessoas, não. Deixar esse vai ficar para lá, o outro para cá, eu só vou querer esse aqui, esse grupo aqui, não. Não pode ser assim, não. Deus não se agrada disso, não. Cuidado, cuidado. Cuidado, não sou eu que estou falando, não. Eu não sou ninguém, não. Eu posso nem terminar esse vídeo aqui e morrer, e você nem tomar conhecimento. Mas Deus está sabendo disso aí, não é? Está sabendo disso. Olha bem, como cuidar
E Jesus ensina como cuidar das almas que o Pai confiou. Ele ensina. Ele lavou os pés de todos, lavou os pés até de Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Ele lavou os pés de Pedro, que sabia que iria negá-lo, lá em João 13, né? E ali em João 13, ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E ele diz no 14: e se eu que sou mestre e Senhor vos lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, a coisa é muito séria. E aqui ele diz: aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros. Porque eu acho melhor até chamar responsável, não de líder, que o líder maior é Jesus. E Jesus, ele faz a coisa certinha. Se você quiser ser líder, você tem que ser igual a Jesus, não é? Maior do que os outros, né? Você quiser ver isso? Filipenses 2,3 diz: nada façais por contento, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E depois você também pode ler Mateus 20, 25 a 28. No 28 diz assim: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para isso. Jesus veio para isso. Cuidado, meus irmãos. E a mordomia dos membros e congregados. Conforme a nossa capacidade, nós temos que dar a nossa contribuição, fazendo, né? Orando, louvando, pregando, testemunhando, visitando enfermos, pessoas afastadas, enfim, fazendo o que for da nossa competência, o que a gente precisa fazer. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, né? Jesus falou ali em João 9,4, né? Temos que ver isso aí, ó. Ter cuidado com o culto, né? O culto, aqui eu reitero para que você leia 1 Coríntios 14, os 40 versículos, né? E temos que visitar todos, pregar, todos. Não pode, não vai pregar para eles, para quem tem que pregar para todos. Quem mandou foi Jesus. E em Atos 5:29, Pedro falou: importa mais obedecer a Deus do que aos homens, porque nós vamos prestar conta, com Deus, todos nós, sem exceção. Todos os homens vão prestar conta com Deus, todos os homens, né? Leia lá em Eclesiastes, capítulo 12, os 2 últimos versículos, 12 e 13, e você vai ver se não está falando isso dessa maneira. Em Mateus 28, 19, ele diz: portanto, ide e ensinai as nações. É para ensinar a todo mundo, é para pregar para todo mundo. Nós não podemos deixar ninguém de fora. Conclusão: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas, principalmente para quem está à frente, para quem é chamado de diretoria. Esse que tem que ter mais cuidado. A quem mais é dado de responsabilidade, mais vai ser cobrado. Então tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Aqui ele fala: ame a Deus e ame ao próximo, não é? Lucas 10, 27 e Mateus 5, 44. Valorize a igreja local, quer dizer, valorizar é dar valor, é considerar importante, é aumentar o valor. A igreja são os membros todos da igreja, todos nós temos que ser valorizados, porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. E tenhamos uma boa aula neste domingo, em nome de Jesus.